Olá, eu sou Giba Pedrosa e esse é o grupo Girasonhos, que tem Léo Dr. Zic no violão, na voz, arranjos e artimanhas musicais, e também Fernando Boi na percussão, nos efeitos, sonoplastia, ambientação sonora, como queiram chamar. E nós convidamos vocês a assistirem essa apresentação chamada No Colo da Mãe Natureza. No Colo da Mãe Natureza é um espetáculo de narração, de poesias, de histórias, canções que falam sobre a nossa relação com o meio ambiente. São histórias que nos remetem ao tempo, os grandes mitos e lendas indígenas, por exemplo, como a belíssima lenda da criação da noite, que fala de um tempo em que se vivia nessa terra que chamamos de Brasil, ainda em harmonia com o meio ambiente e a natureza. E também uma história divertida, chamada de Galos, Sementes e Confusões, que era assim o nome dela antigamente, agora chama-se Florzinha Semente, uma história que fala das fases do dia e da nossa relação com as flores e o meio ambiente. E temos também uma inusitada, uma divertida entrevista com o Curupira, uma entrevista onde fizemos perguntas importantes para esse importante ser, tão importante nos dias atuais, que é o protetor das matas e dos animais, o Curupira. Tudo isso que a gente preparou para você. Você sabia que a Biblioteca Raul Bopp é especializada em meio ambiente? A Prefeitura de São Paulo tem bibliotecas temáticas que falam sobre os mais diversos assuntos. Nessa biblioteca você vai encontrar todos os livros que você encontra também nas outras. Romances, histórias, muitos livros infantis sobre todos os assuntos, mas há uma parte especial da biblioteca e um cuidado com esse tema, com o meio ambiente, promovendo leituras, saraus, espetáculos que tratem desse assunto. Às vezes você pode morar do lado e não saber disso. Quando você quiser ler, quando puder voltar o tempo, que a gente possa visitar com mais frequência as bibliotecas, é claro, visite a Biblioteca Raul Bopp para descobrir quantos livros interessantes sobre todos os assuntos e sobre meio ambiente, sobretudo, lá você encontrará. As nossas bibliotecas temáticas estão de braços abertos esperando por você. Para falar de meio ambiente, de natureza, vamos contar uma história que fala de um tempo em que homens, mulheres e crianças viviam em harmonia, sabiam tirar da terra o que era preciso e sabiam devolver à terra o que era preciso. Respeitavam os ventos, a luz do dia e a luz da noite, que ainda não havia no tempo dessa história. Vamos contar uma lenda indígena, um mito de criação, a lenda da criação da noite. Era uma vez o tempo do quase nada ainda, bem no princípio do mundo. Nesse tempo, do quase nada ainda, nem o tataravô do tataravô do tataravô do seu tataravô existia. Nesse tempo, ainda não estavam prontas todas as coisas. Tupã, que era o deus de todas as coisas para muitos povos indígenas do Brasil, ainda estava terminando de aprontar o mundo, estava terminando de criar o mundo, e ainda não haviam alguns animais, e ainda não existiam os pássaros, e não existia a noite. Dá para imaginar? O tempo todo era só a luz do dia que brilhava. Da hora que a gente acordava até a hora de dormir, pois se dormia mesmo durante o dia, não havia a luz da noite, só a luz do dia. Por isso, os habitantes desse lugar que a gente pisa hoje, que chamamos de Brasil, estavam acostumados com isso, mas era preciso que se criasse a noite. E então Tupã, na sua plenitude, criou a noite. Ele criou as estrelas, criou a lua, criou os pássaros, os bichos da noite, criou os animais, os segredos, as belezas, os encantos e os mistérios da noite. Só que o mundo, como eu disse, ainda não estava pronto, totalmente pronto para receber essa beleza toda que é a noite.
era preciso que alguém tomasse conta desse segredo, até que o mundo estivesse pronto para recebê-lo. Foi então que Tupã escolheu um pajé muito sábio, muito valoroso, de uma aldeia ali perto. Chamou o pajé à beira do rio um dia e lhe disse: eu guardei todo o segredo, todo o mistério da noite aqui dentro. E mostrou a ele um coco de Tucumã, que é um coco pequenininho que dá numa palmeira gigante, desse tamanho assim. Aqui, dentro desse coco de Tucumã, eu fiz um pequeno furo e aqui eu guardei a lua, as estrelas, os mistérios, os segredos e as belezas da noite. Aqui estão bem guardados e eu vou confiar a você, pajé, este segredo. É preciso que se espere que o mundo fique pronto, mas ainda não está preparado para receber tanta beleza. Por isso, eu lhe confio esse segredo. E dizendo isso, entregou aquele pequeno coco de Tucumã nas mãos do pajé e o avisou que iria transformá-lo na Cobra Grande, como passaria a ser conhecido a partir de então. Disse algumas palavras mágicas e transformou aquele valoroso e sábio pajé na Cobra Grande, como todos o chamariam, pois para todo o povo da aldeia e das aldeias vizinhas, ninguém nunca mais ouviu falar naquele pajé. Tupã disse palavras mágicas, as águas do rio se revoaram, se remexeram, e então o pajé foi pouco a pouco se transformando numa cobra magnífica, de cabeça imponente, um corpo enorme, e mergulhou no fundo do rio, levando consigo o segredo dentro daquele coco de Tucumã. Só a sua família era permitido ver de tempos em tempos. Tupã havia permitido que de tempos em tempos a cobra grande saísse do fundo do rio, fosse se arrastando até a sua aldeia, e quando entrasse dentro da sua oca, voltaria a ter a forma humana de um homem, e aí então poderia abrir por algum tempo, alguns minutos, o coco, e todos poderiam contemplar as belezas da noite. Mas só a sua família, só a ela era dado esse segredo. E assim se fez. O tempo foi passando e as pessoas achavam que ele havia desaparecido. Ninguém nunca mais ouviu falar naquele pajé. O tempo passava e só de tempos em tempos a sua família é que poderia contemplar as belezas e os encantos da noite. De vez em quando ele saía do fundo do rio, se arrastava até sua aldeia, entrava dentro da sua oca, colocava aquele coco bem no meio, sua família sentava em volta, sua esposa, seus filhos, e ele dizia algumas palavras mágicas pedindo licença a Tupã, e a beleza, o encanto se fazia dentro daquela oca. Lá fora, tudo brilhava à luz do dia, mas aqui dentro daquela oca era a luz da noite que imperava. A lua, as estrelas ficavam tão perto que daria até para tocá-las, não fosse o medo e o respeito. Mas passavam apenas alguns minutos, outras palavras eram pronunciadas e toda noite voltava para dentro do coco de Tucumã. E mais uma vez transformado numa cobra grande, ele regressava ao fundo do grande rio escuro e mergulhava lá no fundo, guardando aquele coco debaixo das pedras, nas profundezas do rio. Esse pajé, o Cobra Grande, ele tinha uma linda filha chamada Moema. Moema era uma linda e sonhadora jovem. Tinha os lindos cabelos negros que brilhavam, que tocavam nos ombros, descendo pela cintura. Era uma linda moça. E ela era quem mais gostava de ver a luz da lua, quem mais gostava de ver as estrelas, quem mais gostava de ver a noite. Ficava aguardando ansiosamente quando chegasse sempre o tempo do seu pai visitar a sua oca, para mostrar à sua família mais uma vez aquele segredo tão preciosamente guardado. Para matar as saudades do seu pai, é claro, mas para matar as saudades da noite. Moema sonhava sempre com a noite.
sonhava acordada o tempo todo. E um dia, essa jovem sonhadora conheceu um guerreiro muito valoroso, um cacique chamado Tacunha, de uma aldeia que ficava bem distante daquele lugar. Tacunha se encantou por ela, e ela por ele também. Os dois se apaixonaram, e com as bênçãos de Tupã, da cobra grande em segredo e da sua mãe, eles resolveram se casar. Foram 3 dias de festejos, como são os lindos festejos indígenas, uma linda celebração. No 3º dia, ela foi se despedir do seu pai. Ficou sentada na margem do rio, aguardando que a cobra grande aparecesse. E depois de um tempo, as águas se removeram e apareceu aquela imponente cabeça de cobra, emergindo do fundo do rio. E percebeu que a sua filha trazia os olhos tristes e quis saber o motivo de tanta tristeza. Por que estava triste? Havia acabado de se casar com Tacunha, um guerreiro valoroso, muito respeitado e admirado por todos. Seu pai estava feliz. Por que ela estava tão triste assim? Ela confessou ao pai que estava sim muito feliz com o casamento com Tacunha. Mas o que lhe preocupava mesmo, o que enchia os seus olhos de tristeza, era pensar que ela ia ficar cada vez mais longe da noite, que agora ela não veria a noite com tanta frequência. Seu pai ia ficar por ali, é claro, e ela, longe daquela aldeia, como ia suportar a saudade da noite, que ela aprendeu a amar tanto? Então a cobra grande sorriu. Sem dizer nada, mergulhou até o fundo do grande rio e trouxe uma pedra branca e lisa. E com a pedra na boca, depositou a pedra assim na margem do rio e disse: "Vamos, pega essa pedra, minha filha. Segure-a fortemente nas mãos. Leve-a contigo, como se fosse um tesouro. E quando a saudade, a vontade, o desejo de ver a lua, as estrelas, de se encantar novamente com a noite, forem maior que você e saírem pelos seus olhos em forma de lágrimas, então peça que alguém da sua confiança venha até mim e me traga essa pedra branca e lisa, e eu lhe mandarei à noite." E então, dizendo isso, disse palavras mágicas, se transformou novamente em um homem para poder abraçar a sua filha. Os dois se abraçaram fortemente e pai e filha ali se despediram. E então ele pediu que ela fosse. E quando ela começou a caminhar, mais uma vez ele disse as palavras e se transformou novamente na cobra grande. Mergulhou para o fundo do grande rio e desapareceu nas profundezas das águas. Depois de algumas horas, Moema partiu com o seu amado e valoroso guerreiro. Quando chegou no seu novo lar, na sua nova aldeia, foi muito bem recebida por todos. Todos, mulheres, crianças, homens, velhos, e todos aprenderam a amar aquela moça, tão sábia, tão jovial. Logo ela conquistou a confiança e conquistou também a simpatia de todos. Ali ela vivia muito bem e feliz. E o tempo foi passando. Até que um dia, Moema sentiu tanta vontade, tanto desejo de ver a noite, que não suportando mais, ela foi obrigada a confessar o segredo da noite ao seu marido Tacunha. E quando ela contou o segredo, ele ficou encantado com o tamanho segredo e entendeu o motivo da tristeza da esposa. Ele havia notado que há alguns dias ela andava daquele jeito, não falava com ninguém, cabisbaixa, e tanto ele insistiu que ela acabou confessando. E ele sabia o que fazer. Mandou chamar 3 valorosos guerreiros da sua confiança. Entregou aquela pedra branca e lisa nas mãos deles e disse: "Vocês vão ter que ir até a 5ª margem do grande rio escuro, onde dizem que vive a temida cobra grande.
Entreguem essa pedra branca e lisa, e a cobra grande saberá o que fazer. Eram 3 índios. Um, bem velho, muito sábio. O do meio, um forte e valoroso guerreiro, muito corajoso. E o mais novo de todos havia acabado de sair das cerimônias de emancipação, havia acabado de se tornar um homem na acepção do seu povo e estava pronto, disposto a novas missões, mas ver a cobra grande. Quando eles ouviram o nome da cobra grande, os 3, o mais sábio, o mais forte e o mais jovem, os 3 temeram. A cobra grande era um temível ser que todos morriam de medo. Mas é claro, não disseram nada, pois era uma ordem de Tacunha. Então fizeram uma reverência, pegaram aquela pedra branca e lisa, colocaram no meio de uma canoa, entraram dentro dela, se despediram de Tacunha e partiram. E começaram a navegar. Primeiro, por aquelas águas lindas, caudalosas, com todos aqueles pássaros cantando à sua volta, com tanto brilho de frutos, folhas e cores, no meio da mata, com os raios de sol invadindo o tempo todo as águas e as folhas. Só que pouco a pouco, aquilo tudo foi se fechando. Aquela luz toda foi se acabando. As árvores começaram a ficar gigantes e se fechavam, fazendo uma espécie de túnel. E tudo ficou muito escuro. E as águas do rio também. As águas do rio ficaram escuras. E pouco a pouco, o som dos pássaros foi sumindo. E pouco a pouco, eles foram navegando, navegando. Os poucos pássaros que havia. A arara apenas. Papagaios. E eles navegaram, navegaram. Quando chegaram na 5ª margem do grande rio escuro, eles ficaram, a canoa de repente parou. E eles ficaram espantados com aquilo. Por que teria parado a canoa? Ficaram ali, aguardando, quando as águas começaram a se mexer. Fortes ondas se fizeram. Um vento danado vinha de longe. As ondas mexiam, chacoalhavam a canoa, eles se seguravam como podiam. O mais velho agarrava aquela pedra branca e lisa, pensou em jogá-la no rio, talvez fosse ela o motivo de tudo aquilo. Depois de muito tempo, as águas se acalmaram novamente. Um silêncio se fez. E esse silêncio foi interrompido porque do fundo do grande rio emergiu a cobra grande. Eles ficaram apavorados, tremeram, e com as mãos trêmulas, o mais velho deles entregou aquela pedra branca e lisa. A cobra grande a agarrou com a boca, mergulhou para o fundo do rio. Depois de um tempo, voltou trazendo a pedra, entregou nas mãos do índio mais velho e disse: levem este coco de Tucumã a Tacunha e não abram por nada desse mundo. Levem esse coco, esse pequeno coco. Não abram, não deixem que nada aconteça com ele e não abram por nada desse mundo. Então eles fizeram que sim. A cobra grande mergulhou mais uma vez no fundo do rio e desapareceu. Eles colocaram aquele pequeno coco de Tucumã no meio da canoa e fizeram todo o caminho de volta. Não se sabe quanto tempo passou, mas para eles, só sair dali foi uma eternidade. Um alívio e uma eternidade, porque o silêncio navegava com eles. Não diziam nada uns com os outros. Apenas olhavam para aquele misterioso coco de Tucumã. O que será que havia ali dentro? O que será que tinha dentro? Por que era tão importante assim? Tão valoroso?
tão misterioso um simples coco de Tucumã? Se haviam tantos naquele lugar, se haviam tantos naquelas aldeias, por que aquele coco era tão especial assim? Era a pergunta que pairava na cabeça dos três. Até que o mais novo disse: por que não abrimos esse coco? Não é justo que corremos tanto perigo, viemos até aqui, enfrentamos a cobra grande, quer dizer, vimos a cobra grande, e não vamos abrir o coco? Não é justo. E o mais velho disse: não podemos abrir o coco. Você ouviu o que disse a cobra grande? A ilha de Tupã pode se voltar contra nós, não podemos abrir o coco. O do meio nada dizia. E foi exatamente ele, aquele que nada dizia, que depois de algumas curvas do rio, levantou-se sem nada dizer, apanhou o coco, pegou um espinho que trazia, fez um pequeno furo naquele coco de Tucumã, e aí aconteceu. A noite escapuliu antes da hora. Primeiro foi um pequeno fiapo de luz negra, que começou a sair. Uma pequena nuvenzinha, totalmente negra, que começou a sair como se fosse uma fumacinha negra e se agigantar para fora do coco, cobrindo a cabeça dos três, que ficaram espantados olhando aquilo. E aquela nuvenzinha negra foi crescendo, foi se transformando. Os três ficaram espantados olhando aquilo. E aquela nuvem foi trazendo consigo, foi puxando de dentro do coco as estrelas, os bichos da noite. Foi puxando de dentro do coco tudo aquilo, toda aquela beleza, todo aquele encanto. E a lua cheia e linda. Eles ficaram apavorados. Remaram com muita força até a margem do rio, saltaram da canoa, deixaram ali o coco e saíram correndo, se embrenharam no meio da mata. E dizem que ninguém nunca mais ouviu falar daqueles três. Sumiram. Enquanto isso, aquela enorme nuvem foi se transformando pouco a pouco na encantadora, misteriosa e forte noite e foi chegando lá na aldeia de Tacunha. Os índios todos correram apavorados, se enfiaram em suas ocas, embrenharam-se no meio da mata. Só Moema olhava no céu e, contemplando a lua cheia, entendia o que acontecia. Então, ela tratou de reunir o seu povo e acalmá-los. Calma, meu povo, não é preciso ter medo. Essa é a noite, o mais belo segredo de Tupã. E essa que seus olhos contemplam agora é Jaci, a lua. A noite foi libertada antes do tempo, mas meu pai me ensinou o que fazer, caso um dia isso acontecesse. Por isso eu peço, voltem para suas ocas e durmam tranquilos. Tupã não nos abandonou. Durmam tranquilos, que eu sei o que fazer. E então, todos voltaram, ainda aflitos, preocupados, mas confiavam muito em Moema e voltaram para os seus lugares. Até mesmo Tacunha. E ela ficou sozinha ali do lado de fora. Pegou um pote, uma cuia, pegou uma cuia e começou a misturar sementes, começou a misturar urucum, começou a misturar genipapo. E ali, ela amassava aquelas sementes, misturava com barro, e amassava, e misturava, e fez ali, e amassava tudo. E depois, ela foi amassando durante muito tempo, salpicou algumas cinzazinhas, um barro, e aí mergulhou o dedo ali dentro. Passou a noite toda. Mergulhou o dedo ali, soprou e disse: vá, você vai ser o cujubim, o pássaro que canta para anunciar que o dia vem chegando. E aquele pássaro cantou e foi voando. E tão logo ele começou a voar, aquela luz apareceu no céu. Era o sol novamente que vinha. Então todos começaram a sair das suas ocas, todos despertaram e ficaram encantados. Sim,
Moema tinha razão, Tupã não os havia abandonado. Então ela pediu que todos sentassem numa grande roda à sua volta, que cada um deles pegasse uma cuia. E aí, eles ficaram ali misturando as sementes e amassaram tudo. Amassaram. E eles fizeram muitos pássaros que ainda não existiam. Como eu disse, só havia os pássaros grandes, a arara, papagaio, mas os pequenos ainda não existiam. Então, eles fizeram muitos pássaros naquele dia. Fizeram o irapuru, o lindo colibri, fizeram muitos pássaros. E quando chegou o final do dia, eles felizes cantavam e faziam pássaros, amassavam, enfiavam o dedo naquelas cuias, sopravam e os pássaros iam colorindo o céu. E quando chegou o final do dia, Moema, ela fez o Inhambu. Vá, você vai ser o pássaro que canta para anunciar que a noite vem chegando. E assim que ele começou a voar, o sol se foi e uma linda lua cheia apareceu no céu. E então, Moema arrancou um fio do seu longo, lindo cabelo negro e foi passando o fio daquele cabelo no corpo das pessoas, no meio das pedras, no meio das águas do rio, no meio das árvores. Assim, ela separava o claro do escuro, o medo da coragem, a ventania da brisa, a calma da temerosidade. Separava o dia da noite. E então, eles acenderam uma fogueira, cantaram e dançaram em volta dela a noite inteira, até que o dia amanhecesse, celebrando assim a chegada triunfal da noite, para viver para sempre e alimentar os nossos sonhos de poetas e de todo o povo. E assim nasceu a noite. E a noite nasceu assim. A noite tem 1001 segredos escondidos no desejo, onde a aranha tece a teia de histórias estrelas. A noite tem 1001 segredos escondidos no desejo, onde a aranha tece a teia de histórias estrelas. Olá! Bem, agora eu vou me aparatar um pouco agora para brincar, para fingir que eu sou um jornalista, pois vamos fazer uma entrevista com uma personalidade muito importante. Nos últimos tempos tem sido de muita importância mesmo e muito necessário, na verdade eu diria, né? Eu vou entrevistar nada mais, nada menos do que o grande protetor das matas, um dos nossos entes protetores das matas, dos animais, da nossa fauna e da nossa flora, o Curupira. Não chegou ainda? Mas está chegando, vai chegar. Não chegou? Giba, Curupira já chegou, já tá aqui. Só que é o seguinte, ele só vai aparecer invisível. Foi uma coisa que ele pediu pra gente, falou pros Girassões, gente, eu vou nessa entrevista só se for para ficar invisível. Então ele está aqui, mas está invisível. Pode perguntar o que você quiser para ele. Vamos embora. Obrigado, Curupira. Aqui está ele, o Curupira. O Curupira, né, para quem pode ver, já está vendo, ele está por aqui conosco, né? E o Curupira, ele vai conversar com a gente, vou fazer algumas perguntas, poucas perguntas, nosso tempo é curto, fazer algumas perguntas para o Curupira. Você pode também fazer na sua cabecinha a sua pergunta que você queira fazer ao Curupira, depois manda pra gente, tá bom? Manda a sua pergunta com o Curupira, que nas próximas entrevistas com o Curupira a gente faz
essas perguntas a ele. Não é? E o Curupira, é claro que ele fala curupirês, e como vocês não entendem o curupirês, eu acho que não entendem, eu vou traduzir para vocês. Eu sei falar português, inglês, alemão, francês e curupirês. Não, as outras eu não sei, mas curupirês eu sei mesmo, tá bom? Então vamos lá, Curupira. Curupira, a primeira pergunta, você pode até ficar um pouco bravo com ela. Curupira, você existe de verdade, Curupira? O Curupira não ficou bravo não, ele até sorriu um pouco. Ele diz que sim, ele existe, e ele depende muito da nossa crença em acreditar que ele exista para que ele exista de verdade. O que ele diz que não existe quase mais é a diversidade, a riqueza da nossa fauna, da nossa flora, as nossas matas, a nossa floresta amazônica que vem sendo cada vez mais destruída, não é? A floresta da Tijuca, toda a Mata Atlântica, tudo isso é que quase não existe, segundo o Curupira. E a existência dele é cada vez mais necessária. Ele depende que a gente o ajude a existir, foi o que ele disse. Só depende da nossa consciência, do nosso cuidado com a natureza e com o meio ambiente para que ele exista e possa continuar existindo. Se a gente não ajudar, aí realmente ele disse que não vai existir mais. É uma resposta muito séria para a gente prestar atenção na resposta do Curupira a essa pergunta, que eu fiz quase como que uma provocação. Jornalistas como eu adoram provocar, não é? Mas ele respondeu e saiu-se muito bem dessa. Existe sim. O que não existe quase mais é a nossa mata, é o nosso verde, é o nosso ar puro para respirar. E isso preocupa muito o Curupira. Curupira, outra pergunta, é uma pergunta que pediram que eu fizesse a você. O que lhe dá mais trabalho dentro de todos os seus afazeres como protetor das matas? Né? Qual é o seu maior trabalho, né, nas suas tarefas todas? Né? E você trabalha sozinho? Né? Esse trabalho todo que você faz, você desempenha ele sozinho ou não? Vamos ouvir a resposta. Claro, claro, claro. Desculpe interromper, Curupira. O Curupira disse que ele realmente tem muitos trabalhos, né, que ele está acostumado a fazer há muito tempo. Um deles é bater na copa das árvores para avisar que vem a chuva. O outro é avisar os bichos que sabem subir nas árvores grandes, que vem vindo o caçador por ali, não é? Mas ele está tendo muito trabalho ultimamente, porque assim, os opositores, né, os devastadores da mata, da natureza toda, eles estão muito bem aparatados, com muitas armas, com muitas serras, um maquinário que é muito poderoso. Antigamente ele dava conta disso tudo, né? Mas ele precisa cada vez mais da nossa ajuda. Ele diz que não trabalha sozinho, né? O que dá mais trabalho a ele é exatamente isso, é tentar, muita coisa para tomar conta, e o que dá mais trabalho é tentar deixar tudo isso seguro, tudo isso a salvo, né? Sendo que muitas vezes quem pode ajudar não ajuda, né? Que não são só os órgãos governamentais que tem que ajudar, é a gente também, não é? Cada um fazer a sua parte, cada um fazer o seu trabalho, para ajudar com que ele e os outros protetores da natureza, aí que ele respondeu também que não trabalha só, pois tem o Caipora, que é o primo dele, que tem o cabelo avermelhado também, né? Tem Passos Largos, né? Tem a Matinta Pereira, né? E tem também quem mais? O Mapinguari, que é um grande protetor das matas também. Tem muitos entes que protegem a mata junto com o Curupira, mas eles confessam que o sindicato deles lá já está pedindo ajuda, que eles não estão dando conta sozinhos, precisam muito da ajuda da gente. Muita gente muito bem intencionada já ajuda, não é? Mas muitos daqueles que vão ajudar são tidos assim como loucos, como utópicos, não é? Esse pessoal que fica abraçando árvore, né? Segundo alguns, mas é preciso não só abraçar as árvores, disse o Curupira, é preciso abraçar de verdade a causa das árvores e de toda a natureza. Muito bem, Curupira. Curupira, tem uma pergunta aqui que mandaram que eu fizesse a você, que é uma pergunta engraçada, Curupira, até, eu diria. Não sei se você vai achar engraçado. Andar com os pés para trás não te atrapalha, Curupira? Como que é isso?
Sim, sim. A resposta do Curupira foi muito bonita até. Ele disse que não atrapalha, que é um artifício que ele usa para enganar os caçadores, os devastadores da mata, né, das árvores, né? Assim pensam que ele está indo para lá, quando na verdade ele está vindo para cá. Esse é um bom artifício mesmo. E não atrapalha não, que ele diz que quem anda para trás não é ele. Quem está andando para trás somos nós, infelizmente. É a raça humana que anda destruindo o próprio chão que pisa, que anda acabando com o próprio ar que respira, que anda queimando a mata que é necessária para manter todo esse equilíbrio. É a gente que anda para trás. Por isso ele falou, acorda gente, quem está andando para trás são vocês. Não sou eu não, o Curupira que anda para trás. Eu ando com os pés virados para trás, mas ando sempre para frente no meu trabalho de proteger a natureza. Foi isso que disse o Curupira. Mas quem anda para trás somos nós. Quem anda a passos largos para trás somos nós, os humanos. Infelizmente, é a triste verdade que nos disse o Curupira. Obrigado por nos dizer isso, Curupira. É uma verdade que temos que ouvir para tentar mudar isso. Não é verdade, gente? Era uma vez um galo chamado Ronaldo Rodolfo. Ronaldo Rodolfo era um galo que cantava, como todos os galos, todas as manhãs para acordar o dia e para acordar o restante de todos que viviam onde ele vivia. Ronaldo Rodolfo era um galo cantor que tinha uma voz imponente, ele era um tenor, cantava mais que o Pavarotti. Todos os dias ele acordava, subia no seu puleiro, batia no seu peito e entoava o seu lindo canto. Era todos os dias assim. Todos os dias, logo de madrugada, a mesma coisa. Acontece que numa manhã, Ronaldo Rodolfo acordou. Ele despertou. E ele subiu no seu puleiro. Ele estava um pouco diferente naquele dia, mais pensativo. Então ele sacolejou as suas asas, limpou as suas penas, olhou lá longe. O sol começava a despontar lá atrás de uma montanha. Era só um tímido raiozinho de luz ainda. E ele então se preparou para cantar, estufou o peito, mas pensou: hoje eu não vou cantar. Hoje eu não vou cantar. Eu estou cansado de cantar para acordar esse bando de preguiçosos todos os dias a mesma coisa. Por isso, hoje eu quero fazer algo diferente. Algo que eu nunca fiz, que estou pensando há uns dias. Eu vou plantar uma flor. Vou cultivar uma semente. Isso é fazer algo diferente. Então, ele pulou daquele puleiro, né? E aí ele guardava há muito tempo lá no celeiro uma semente de girassol. Ele pegou aquela semente, colocou no bico, escolheu um lugar bem bonito ali para a sua semente, né? E aí com o seu bico ele fez um buraco, cavucou, jogou a semente lá dentro e aí tapou aquilo tudo ali de terra, pisoteou e era preciso regar. Então ele foi até a margem do rio. Ali onde ele morava tinha um rio bem gostoso, bem bonito, só que já não estava tão bonito assim. É porque as pessoas da cidade que ficavam ali perto gostavam de acampar, de pescar por ali, muitos deles, não é? Gostavam de passear com suas crianças por ali, que era um lugar bonito, gostoso. Só que as pessoas levavam muitas coisas, muitas traquitanas e acabavam deixando muita sujeira por ali. Quando o Ronaldo Rodolfo viu aquilo, ele ficou tão triste. E aí ele foi andando ali pelo rio até chegar num lugar um pouquinho mais limpo. Ia pegando água no seu bico e levava. Fez muitas viagens, não é? Levando água no seu bico. E aí ele foi regando, foi afofando aquela terra. E como os galos gostam das manhãs, ele começou a cantar lindamente para a sua semente e a dançar em volta dela. Flor
florzinha semente, flor, florzinha semente, flor dos passarinhos florescentes, traz um belo dia pra gente. E ele cantou tão lindamente para ela, mas cantou tão lindamente que logo logo aquela semente brotou, magicamente. Geralmente demoram dias, mas ele cantou tão bonito para ela que uma magia se fez. E logo foi um caulezinho nascendo, umas folhinhas e uma pequena florzinha ali já despontou. Ele ficou tão feliz com aquilo, tão feliz que cantou mais fortemente ainda. Só que ele foi se cansando. Como os galos acordam muito cedo, logo logo ele pegou no sono e dormiu. E ali ele ficou, dormindo e dormindo ao lado da sua flor. E enquanto ele dormia, umas crianças, uma excursão de escola, chegou ali. E aí eles fizeram uma bagunça danada, começaram a brincar, começaram a cantar, viram o galo dormindo ali, nem ligaram, olha que flor bonitinha que está nascendo ali. A professora pediu que eles não tocassem na flor, não mexessem, ainda bem, não é? E eles ficaram ali brincando, só que fizeram uma sujeirada danada e foram embora. Quando eles foram embora, logo logo, lá pelas 3h30 da tarde, era a hora do passeio da tarde de uma linda andorinha chamada Brigitte Andorinha. E ela sobrevoava por ali quando de longe avistou aquela linda flor que já começava a crescer. E aí ela olhou e disse: "Ah, que flor mais linda! Ai, mas olha, com tanto lixo à sua volta, que pena!" E aí então ela desceu. Primeiro ela recolheu todo o lixo, tirou todo o lixo dali, esbravejando, xingando os humanos que tinham feito tudo aquilo, né? Arrumou, viu que logo ali perto tinha uma lixeira. E olha só aí, gente, não colocaram no lixo. As professoras estavam tão ocupadas com medo que as crianças se perdessem no rio, que foram embora e nem se preocuparam com isso. E aí então, aquele monte de lixo ficou ali. Recolheram parte do lixo, é claro, mas ficou uma boa parte ali. E a andorinha teve um trabalhão danado. E depois ela pensou: essa flor tão linda não merece ficar aqui e não ser bem cuidada. Vou levá-la. Essa flor agora é minha. A dona Andorinha arrancou a flor dali com o bico. O galo tinha plantado aqui. Ela arrancou, voou e plantou bem aqui, onde moravam. No meio de uma mata bem bonita, debaixo de uma árvore onde ela vivia e residia. E ali ela foi cuidando da flor. Ela replantou assim, ela cavucou com o seu biquinho, enterrou aquele caule bonito ali, pegou um pouco de água ali perto do rio onde ela morava, era um pouquinho mais limpo, né? E regou aquela linda flor. E como as andorinhas gostam da tarde, ela cantou e dançou para a sua flor, que já estava crescendo, ficando desse tamanho. Ela cantou lindamente para ela. Flor, menina da tarde, flor, menina da tarde, flor que em tantas pétalas se parte, seu perfume a todos se reparte. Cantou tanto, tão bem, tão lindamente, que a flor ficou enorme, vistosa. E quando a noite chegou, ela estava tão cansada de tanto cantar, de tanto cuidar e dançar para sua flor, que ela dormiu, adormeceu. E quando a andorinha dormiu, lá pelas 10h30 da noite, era hora do passeio noturno da dona Aurora Coruja. E passeando por ali, ela viu aquela linda flor, aquela linda, magnífica, estupenda, maravilhosa flor.
Só que tinha uma sujeirinha ali em volta dela. Sabe por quê? Vou contar para vocês o que aconteceu. Assim que a andorinha dormiu, cansada de tanto cantar para a flor, que já estava enorme, estava maior que eu, a flor já. Isso que chamou a atenção da coruja. Assim que ela dormiu, a andorinha, um casal de namorados chegou por ali. O moço há muito tempo queria pedir a moça em casamento. E naquela noite ele se decidiu. Viu aquela linda flor ali, aquela linda andorinha que dormia no galho da árvore e pensou que ali era o cenário ideal. Então ele se declarou com um lindo buquê de flores e um presentezinho num embrulhozinho que era um lindo anel de ouro cravejado com diamantes, uma coisa linda, chiquérrima. Só que eles ficaram tão empolgados, tão apaixonados, é claro que ela disse sim, e eles se abraçaram e deixaram tudo ali. O embrulho das flores, aquele monte de fita, de laços, ficou tudo ali no chão. A coruja ficou tão indignada com aquilo. Olha só, planta a flor e não sabe cuidar. Deixa essa sujeira aqui danada. Arrancou tudo primeiro com o bico, depois pensou: essa flor, coitadinha, não merece ficar aqui. Essa flor merece ficar comigo. Eu sou uma coruja, que a ideia não me fuja, a flor é minha. Pegou aquela flor dali com o bico e levou embora. E plantou no lugar, no oco da árvore onde morava, perto do oco da árvore onde morava. Cavucou com o seu bicão de coruja, que é um bico assim que não dá para cavucar muito, né? Mas ela cavucava com o pé também. Plantou, replantou aquela flor ali. Foi até o rio que perto de onde ela morava já era bem mais limpo. E aí cercou tudo ali, regou. Como as corujas gostam da noite, ela cantava para a noite e cantava para a sua flor. E com essa cantoria, não é que a flor foi crescendo, 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 e ficou magnífica, ficou retumbante, ficou reluzente. E ela cantou a noite toda. Que a noite floresce, flor, que a noite floresce. Em teu colo a lua adormece e logo, logo o sol já aparece. Cantou tanto que dormiu. E quando a coruja pegou no sono, lá pelas 4h30, 5 horas da manhã, adivinhem quem acordou? Galo. Já adivinhou, né? Ele mesmo, o galo Ronaldo Rodolfo. Quando ele acordou, que viu que não tinha flor nenhuma ali, ele ficou tão bravo, mas tão bravo, tão indignado. Cadê minha flor? Onde é que foi parar a minha flor? Perguntou para o macaco, que não tinha visto nada, perguntou para tudo que era bicho, mas ninguém sabia. Foi até a casa do delegado, doutor Chico Tatu. E o Chico Tatu disse que estava muito ocupado, investigando quem é que andava sujando aquele rio e não podia ajudar, mas aí ele falou que ele tinha que ajudar e o Chico Tatu foi com ele procurar. Até que apareceu um grilo, Osvaldo, o grilo Osvaldo, que era um grilo pulante, fofocante, muito fofoqueiro, apareceu pulando e dizendo assim: bem, eu não gosto de fofoca, não gosto de diz que me diz, não gosto de ficar falando da vida dos outros, não me meto na vida alheia, ora. Mas alguém me disse, não vou dizer quem foi que disse, mas alguém me disse que a sua flor, que o senhor diz que é sua, seu galo, foi vista no bico de uma certa andorinha. Alguém me disse, não fui eu que estou dizendo, não sou eu. Alguém me disse, eu não gosto de fofoca, não gosto de diz que me disse, mas alguém me disse, então sou obrigado a dizer, mesmo a contragosto. E onde foi que o senhor viu isso? Eu não vi, eu falei que alguém me disse, no bico de uma andorinha, não sei. Vamos à casa da andorinha, disse o delegado. E foram os dois, quer dizer, os três, porque o grilo adorava uma fofoca, gostava de ver o circo pegar fogo e ir junto também. Eles andaram tanto e demoraram para chegar, porque era longe. Quando chegaram, a andorinha estava acabando de acordar, porque já era de tardezinha, para dar o seu passeio vespertino. Quando ela acordou, que ela olhou, cadê a flor?
Quando ela olhou que viu o galo, o delegado e o grilo juntos, pensou, foram vocês, não é? Seu Galo, onde é que está aquela flor que você plantou e não soube cuidar, por isso eu peguei para mim? Aquela flor é minha, fui eu que plantei, dona Andorinha. Não, a flor é minha. E começaram a brigar e o delegado disse, o Chico Tatu, não adianta nada vocês ficarem discutindo. Vamos agora saber onde é que está a flor, vamos procurar por ela. Quietinho ali, o grilo só ficava ali pulando em volta deles, esperando que alguém perguntasse. Quando o delegado perguntou, sabe de alguma coisa aí, seu grilo? Eu não sei de nada, porque eu odeio fofoca, não gosto de me meter na vida dos outros, eu tô aqui apenas por acaso, porque não tenho o que fazer, tô andando com vocês, mas olha, eu não sei de nada, odeio fofoca, odeio disque-disque, odeio falar da vida alheia, não gosto de meter o meu biquinho onde não sou chamado, nem tenho bico que nem vocês, né? Mas não gosto de meter o meu nariz, também não tenho nariz, onde não sou chamado, por isso que eu não meto mesmo, mas... ouvi dizer assim, passou um passarinho que disse, talvez essa flor que vocês tanto procuram, não sei porquê, foi vista no bico de uma certa coruja que mora ali na quinta margem do rio. Acho que foi ali. Quando eles disseram isso, foram correndo para a casa da coruja. Andaram tanto e demoraram tanto para chegar até lá, que quando chegaram, a coruja estava acabando de acordar, pois já era noite, hora do seu passeio vespertino, lá pelas 10 da noite. Ela despertou assim, admirou a sua flor, quando estava ali silenciosamente contemplando a flor. Chegam todos eles, os 4 agora, né? O grilo, o Chico Tatu, o galo e a andorinha. Eles chegam já logo brigando com a coruja. Devolve a flor que é minha, disse a andorinha. Não, a flor é minha, disse o galo. E a coruja, não, a flor é minha. Eu que sei cuidar dela, a flor é minha. E eles começaram uma briga danada. O galo bicava a coruja bicava o galo dava uma rasteira na andorinha, que caía por cima da coruja. E foi uma confusão. O poeirão foi levantando, eles brigando, e o grilo ali gostando de tudo. Muito bem pousado ali em cima de uma pedra, admirando aquela briga, e o delegado tentando parar com tudo. Aquela poeira levantando, a briga danada, quando de repente ouve-se uma voz no meio da mata. E era uma voz que dizia assim: parem com isso! Parem! Quando eles olharam, era um vagalume que brilhava na escuridão da noite. O vagalume veio com seu brilhozinho, pousou em cima da mesma pedra ao lado do grilo. Chega pra lá um pouco. Ei, quem é você? Eu sou Elesbão, o vagalume. Eu tenho uma luz no bumbum e uma ideia que não é muito comum. Senhor Galo, essa flor o senhor diz que é sua? Pois não é. Dona Andorinha, é sua essa flor? Pois não é. Dona Coruja, a senhora diz que é sua? Pois não é. E senhor Galo, essa flor é sua sim. Dona Andorinha é sua sim. E Dona Coruja é sua também. E é minha, viu, seu Chico Tatu? É do senhor também, senhor delegado. E é até sua, seu grilo fofoqueiro. E é de quem está ouvindo essa história também. E é de quem está contando essa história também. Ninguém entendeu nada. Perguntaram o que ele estava querendo dizer. E o vagalume disse: acontece o seguinte, as flores são de todos nós. A natureza nos dá para que cuidemos dela. Assim como devemos cuidar do rio, que vocês fizeram muito bem em limpar. E vocês que estão ouvindo a história têm que cuidar muito bem para não sujar. Por isso, a flor é de todos nós. É minha, é sua e é nossa. Por isso, vamos cuidar dela. Vamos fazer assim. Os galos gostam da manhã, cuidarão dela pela manhã. A coruja gosta da noite, cuidará dela pela noite. E a andorinha velará e cuidará da flor pela tarde. E essa canção que vocês cantam separados, passem a cantar juntos. Eles se olharam envergonhados, pediram desculpas uns aos outros, olharam com aquela cara feia para o grilo que atiçou tudo, aquele grilo fofocante e pulante. O grilo foi embora disfarçado, entendeu a lição, disfarçando, né? E aí eles replantaram a flor, bem no meio da casa dos três. E aquela canção que eles cantavam separados, passaram a cantar juntos. E aquela flor nunca mais parou de crescer. E nem vai parar se a gente cuidar junto dela.
pois as flores são de todos nós, é minha e a sua também, e é de quem a cuide bem. Flor, florzinha semente. Flor, florzinha semente. Flor dos passarinhos florescentes. Traz um belo dia pra gente. Flor, menina da tarde. Flor, menina da tarde. Flor que em tantas pétalas se parte. Seu perfume a todos se reparte. Flor que à noite floresce. Flor que à noite floresce. E em teu colo a lua adormece. Que logo, logo o sol já aparece. O Grupo Girasonhos se despede de vocês nessa apresentação que fizemos e preparamos com tanto carinho. Essa apresentação onde falamos da natureza, do meio ambiente, falamos de cuidar, falamos de preservar, falamos de cuidar daquilo que é nosso e daquilo que fazemos parte, embora às vezes a gente se esqueça, para que a gente fique sempre no colo da Mãe Natureza.